Bom, chegou o vídeo que eu esperei tanto fazer, de tantos tempos esperando esse momento da minha vida. Da minha relação com o Lulinha. O Lulinha é aquele boneco? Não. O Lula mesmo. Molusco? Para, Tatiana. O Lula é molusco do... É, o Lula... Tô querendo ter alguma participação nesse vídeo, porque eu não tenho nenhuma, zero a minha participação. Queria só comunicar que eu tô aqui. O resto vai ser a Ana falando e eu darei risadas. Não, não vai, não sei, talvez você se emocione. Não sabemos. Não, porque você já me contou o que você vai contar. Ai, como você é chata. Você é tão desagradável às vezes. Pra quem não sabe, eu faço... Estou em dúvidas nesse verbo. No tempo verbal. No tempo verbal. Mas eu faço um programa com o Fernando Moraes, no blog dele, Nocaute. Como o Fernando Moraes é amigo próximo do Lula, está escrevendo a biografia do Lula, inclusive, o Lula via os programas. Eu fiquei sabendo da maneira mais estarrecedora possível, quando o Lula enviou uma carta para o Fernando Moraes elogiando e falando que aquela roxa é muito simpática. Por isso que eu fico me chamando de aquela, as pessoas me chamam de aquela. Pra quem não sabia, está aqui a história. Foi essa cartinha que ele mandou. Aí depois ele mandou outras cartinhas também. Eu vou mostrar pra vocês. O Fernando Moraes já tinha me prometido que a gente ia visitar o Lula quando ele estava preso. Depois ficou também programado que a gente ia entrevistar, e o Lula tinha solicitado que eu estivesse, e a Aline Piva também, que é outra colaboradora do Nocaute. E ele estava preso e a gente não conseguia marcar essa entrevista. Eu estava desejando, no fundo, que a gente fizesse quando ele estivesse livre. E porque eu queria muito abraçar o Lula. E se a gente fizesse na prisão, eu não ia conseguir abraçar. Você e metade do país, né? Sim, a outra metade... A metade inteligente do país. A outra metade deseja fazer coisas horríveis com o Lula. Essa metade devia se envergonhar. Porque independente de se você goste ou não goste do Lula, ou tenha críticas ou não tenha críticas, tem que entender a importância política que ele tem. E a importância política da prisão dele, né? Era uma prisão política que a gente tá vendo, e aí Vaza Jato, não vou entrar nisso, vocês já estão careca de saber, não preciso falar. Não quero falar disso, quero falar que eu abracei o Lula! Abracei, e que foi muito emocionante, eu tava muito tensa, a Tati acompanha de perto, eu enchi muito o saco das pessoas, porque eu tava muito tensa com o peso de fazer essa entrevista, que foi, né, a primeira entrevista ao vivo dele depois da soltura. E quando eu tava falando que eu tava tensa, a Malu, que faz o podcast com a gente, falou: Ana, você tá sendo ridícula porque o Lula vai te deixar confortável assim que ele chegar, porque ele faz isso, ele deixa as pessoas confortáveis. Bom, a gente tava super tenso, o Lula tava dando uma entrevista antes pro The Guardian, então a gente tomou um chá de cadeira. Algumas pessoas me perguntaram, e só depois que eu percebi que talvez eu tivesse que me preocupar com isso, que é com que roupa eu ia. Muitas pessoas me perguntaram, com que roupa você vai? Eu falei, gente, não tô pensando nisso, vou pelada. Enfim, eu resolvi isso rapidamente. Eu falei, bom, é só me vestir dignamente, não ir de pijama, como eu gravo vídeos. E nem com camiseta cortada. A Tati falou, não vá com camiseta cortada. Mas aqui eu faço vídeos com camiseta cortada. E descalça. Vocês não veem, mas eu estou descalça. Antes disso, a gente tinha feito uma reunião de pauta para ter várias perguntas. Eu não imaginava que a gente não ia conseguir fazer 1/3 das perguntas, mas foi a realidade. Acho que a gente tinha uma pauta de 30 perguntas e a gente fez umas 10, assim. A gente ficou um tempo lá esperando, e quando a gente entrou, tava saindo o repórter do The Guardian, e, cara, o Lula, assim, tipo, família, bicho. Ainda mais porque que ele tem uma relação muito próxima com o Moraes, e tava a filha, o genro e as 2 netinhas do Moraes, que são umas fofas. Então foi um clima super família, assim. Aí, assim que ele me viu, ele fez a piada, ele falou, olha, aquela roxa e tal. Eu já fiquei segurando pra não chorar. Eu tenho um jeito de segurar pra eu não chorar, que é um jeito muito bizarro. Eu vou contar pra vocês, mas é um jeito horroroso. Mas é a minha técnica pra não chorar. Eu penso em imagens muito chocantes. A imagem mental que mais funciona pra eu não chorar é pensar no Maluf transando com a Dona Silvia. Desculpa, gente, funciona. Eu queria falar, mas é a estratégia do combate ao bicho-papão do Harry Potter. É, exatamente. Eu penso numa coisa ridícula, eu penso numa coisa que me causa espanto. Eu tô tentando uma outra imagem mental assim mais atualizada, que é o Olavo de Carvalho chupando o cu do Caetano. Mas eu ainda não tô muito, essa me causa um pouco de asco, então eu não tô muito tipo, corre o risco de você fazer uma cara, né, em vez de não chorar, eu fazer... E aí ninguém vai entender.
Como eu já tenho muita prática nessa do Maluf transando com a Dona Silvia, eu consigo não chorar. É assim que eu não chorei, porque eu estava muito emocionada de encontrar o Lula. Eu acho muito louco porque durante a entrevista, primeiro que acho que tem uma delicadeza de a gente não só estar entrevistando o Lula, mas estar entrevistando em 3 pessoas que tinham pautas bastante diferentes. Eu vou falar a diferença. O Fernando Moraes é jornalista, então ele fez perguntas bem circunstanciais. Sim, que datam bastante. O que está acontecendo? O que você acha que vai ser a decisão? Você vai na posse do fulano de tal, né? Aí a Aline, que trabalha com política internacional, querendo ou não, também fez perguntas que têm a ver com a conjuntura atual. São perguntas conjunturais. E eu percebi que você fez pelo menos uma delas, uma das perguntas, ou 2 pelo menos, foram perguntas que incidiam sobre um novo modo da esquerda se colocar. Né? Que foi a pergunta sobre o que fazer em relação a essas mídias digitais, né? Porque querendo ou não isso colocou a esquerda num impasse, e a outra sobre como organizar trabalhadores que acham que não são trabalhadores, são empresários. Né? E as outras perguntas que eu tinha também eram mais nessa linha, né? Eu acho que ficou bem marcado ali qual que é o campo de cada um, e eu achei bem interessante isso na entrevista. Mas acho que a delicadeza da entrevista, quando você está fazendo em 3 e a gente estava numa posição que a gente não tinha como se comunicar, é porque, obviamente, como o Lula dá nó em pingo d'água, na retórica dele, como ele fala, e ele tem essa capacidade de ir para um assunto, voltar e responder e contar uma história no meio, ele foi falando coisas no meio que dariam ganchos para as perguntas. Mas ninguém ia interromper o cara. Mas ninguém ia interromper o cara, mas também a gente não ia se interromper, entendeu? Porque, por exemplo, eu via um gancho para uma pergunta, mas que na verdade era uma pergunta que estava na pauta para ser do Fernando Moraes. Então eu falei, bom, se ele não... Ou Fernando de Moraes, que nem o Lula fala, né? Se ele não perguntou, eu não vou falar. E eu também não tenho essa força, acho que o Fernando tem, de interromper o Lula, né? Óbvio que é um vídeo babando o ovo do Lula. Se você não quer ver um vídeo babando o ovo do Lula, pule para o próximo. Porque o que eu posso fazer, entendeu? Nesse momento. É o que eu consigo, entendeu? Mas tem uma coisa que eu acho super... que eu percebi na repercussão do vídeo. Que tinha lá os comentários de ódio de sempre, tem que estar na cadeia, no ladrão, parará, esquece. Mas a prova de que ele é uma imensa liderança, imbatível por enquanto, infelizmente talvez, o quanto as pessoas se sentem esperançosas com a fala dele. Né? Parece assim, ai cara, não tá tão ruim assim. Quer dizer, tá ruim, mas olha, tem essa possibilidade. Porque ele é um sujeito que mesmo tendo vivido tudo que ele viveu agora, estando vivendo tudo isso, é um cara que não perde a perspectiva do futuro. Existe um futuro e nós estamos trabalhando para esse futuro. Que é uma coisa que a gente ficou, sabe, o urso do pica-pau, como você fala, né? Total. Então, mas o que eu achei impressionante da entrevista e as coisas que ele falou depois, que eu vi, de trechos de vídeo, dele falando pra juventude do PT, ele passou 580 dias lendo e estudando, cara. Ele saiu de lá consciente de coisa que ele não tinha percepção antes, não porque ele é burro não, mas porque ele se afundou em livro. Então, nitidamente ele leu muito sobre escravidão, e muito sobre as revoluções brasileiras, e muito sobre a situação da população negra. Eu vi inclusive o vídeo dessa juventude do PT, lindo, que ele fala, que ele se emociona e fala, se eu entendesse do jeito que eu entendo agora, eu teria feito muito mais. Acho que fica assim um recado também pra essa velha esquerda, que o Lula é essa velha esquerda, mas é um cara que, bicho, tá se atualizando, tá lendo. Não pode perder isso. Eu acho muito impressionante a capacidade de um cara que tá preso numa solitária, que por mais que ele esteja em condições muito melhores do que a grande maioria da população que está presa, mas também porque ele é um ex-presidente, entendeu? Ele não perdeu a esperança de sair, porque só quem acha que vai sair vai ficar se preparando para quando sair. E o que ele fez o tempo todo foi se preparar para quando ele saísse, cara. Eu acho muito louco isso. E com um discurso que eu achei bastante renovado da esquerda, muito antenado com novas demandas. Por exemplo, essa questão do racismo, que é inadmissível que pessoas que se dizem progressistas não entendam e reproduzam idiotice sobre racismo. Não pode mais.
E o próprio Lula está falando isso. O livro que ele indicou, que é da Ana Maria Gonçalves, que é brasileira, né? Que é um defeito, de cor. É um indicador de que ele está antenado nessa questão do lugar de fala, tá ligado nisso. Quando ele fala da uberização, ele fala, os sindicatos têm que começar a pensar de outro jeito, tem que formular outra história. É ele falando, olha, esse discurso velho do sindicato não está mais falando para uma nova realidade do trabalho. É aí que está a força dele. Ele é o cara que, enquanto a gente está tudo urso do pica-pau, ele está com as perspectivas do que tem que fazer. Sabe? Isso é uma liderança. E eu acho que tem outra coisa que eu fiquei muito impressionada, que obviamente eu prestei muita atenção na entrevista, porque eu estava lá, né? E aí depois todas as matérias que eu li sobre a entrevista, eu acho formidável, no mau sentido, a capacidade que as pessoas têm de fazer recorte das falas do Lula e distorcer. Porque, por exemplo, a gente fez a pergunta sobre a polarização e ele deu uma resposta absolutamente racional sobre isso. Sim, é polarização. Partido serve para polarizar. Nos Estados Unidos é polarizado. É democratas e republicanos. O primeiro turno todo mundo lança, depois polariza no segundo turno. É para isso que serve. Aí você vai ler lá, o que a Folha de São Paulo recorta? Lula diz que PT vai fazer polarização em 2022. Aí você fala assim, olha amigos, a única coisa que eu posso sugerir a vocês é que vocês enfiem um dedo no cu, outro na boca e quando cansar troca. Porque assim, pelo amor de Deus, cara. Bom, é isso. Eu queria contar um pouco disso. O Lula é cheiroso? Olha, ele não é cheiroso no sentido, sabe daquelas pessoas que você abraça não e perfume grude? Não é velho de colônia? Não, o Lula não é velho de colônia, gente. Não? Não. Mas também não é velho de CC. Não. Não é aqueles que grudam o perfume no corpo. Não é. Porque eu queria, juro, a gente ficou pensando que eu queria que você tivesse dado um esfregão no Lula assim. Gente! Contaminada. Tatiana! Assim. Sabe, uma coisa pra ver se pega o carisma um pouco, Ana. Não que você não tenha. Mas pra gente ser uma grande liderança da esquerda também. Eu não quero ser uma grande liderança da esquerda. Ah, nós queremos sim, Ana. Você quer, Tati? Nós queremos, Ana. Nós duas queremos? A esquerda jovem. Mas a esquerda jovem, Tati, a gente já tá tudo com mais de 40, que esquerda jovem é Mas essa? a gente pode manipular os jovens. Eu não quero. O Lula é uma pessoa que fala olhando no olho mesmo. Né? Sustenta o olhar, olha no olho, assim. E eu acho que tem uma coisa que eu queria dizer também, que logo antes de começar a entrevista, ele falou assim, eu não sei o que falaram pra vocês, não sei o que combinaram, mas não tem pergunta proibida. Pode perguntar o que vocês quiserem. Eu achei muito bom isso, porque... Porque todo mundo fica falando que as perguntas são tudo combinadas. Que as perguntas são tudo combinadas e tal, e não é. Não é, ele falou, pode perguntar. E realmente isso que a Malu falou foi, eu fiquei à vontade, por mais que de vez em quando eu tinha que atualizar, né? Que, bom, eu estou aqui entrevistando ao Lula, está ao vivo. Ainda bem que eu fiquei sabendo só depois que a TVT estava retransmitindo e tinha 750 mil pessoas vendo. Porque eu falei, tá bom, tá no blog do Nocaute, deve estar dando uns 5, 6 mil. Beleza. Linka a entrevista aqui Eu vou linkar a entrevista para quem quiser ver. Eu não queria dizer que o Stucker fica tirando fotos compulsivamente e ele tira naquele modo da câmera que tira 30 fotos de cada vez. E aí eu descobri o que é esses barulhinhos que a gente vê de vídeo do Lula que fica... Eu estou tirando foto. Mas não tem como deixar mudo? Eu não sei se tem como deixar mudo ou não. Acho que você tem que perguntar pro Stucker, não pra mim. Porque eu queria dizer outra coisa também. Eu recebi muita mensagem de muita gente depois da entrevista dizendo, mas por que você não perguntou isso? Por que você não perguntou aquilo? Por que não... E assim, gente, pelo amor de Deus, sommelier de entrevista não, né, amigos? Ele terminou de um jeito muito fofo. Pedindo pra eu continuar sorrindo. Continuar sorrindo. Não, ele falou uma coisa depois da entrevista pra mim também, ele falou assim, mas você foi muito séria, eu achei que você ia fazer mais piada. Aí eu falei, pronto. Mas eu acho que eu fiquei com mais esperança, assim. Independente do que a gente acha, eu tenho críticas também. Né? O exercício da crítica é um exercício duro porque a gente não consegue ter confiança total em uma coisa ou outra. Mas eu acho que o Lula é um poder de liderança e de conciliação. Conciliação entre aspas. Entre aspas, entendeu? Mas de organização e de conseguir organizar as pautas, que eu acho que está precisando mesmo. Isso aí.
Beijo. Bom, e se você quiser apoiar o nosso canal, o link está aqui. Lembrando que a gente tem um podcast semanal também que você pode ouvir pelos principais agregadores de podcast que chama Calma Gente.